Crianças, através do brincar, elas primeiro precisam... O que eu não posso fazer pro meu filho não ter um trauma na vida? O que acontece com a mente dessa criança? Fase do Terrible 2, né? Eu tava assim, manha pra cá, manha pra lá, manha. Daí na 25ª eu olhei pra ele assim e falei, chega! Aumentei o tom de voz. Chega! Eu não quero mais saber. Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Neura. E hoje, o nosso especial de Dia da Criança, nós recebemos o Dr. Nazur Vasconcelos, que é psiquiatra e psicanalista infantil, para a gente bater um papo sobre essa fase da vida de extrema importância. Nazur, muito bem-vindo. Ficamos muito felizes que tu aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Por favor, apresente-se para nós. Bom, primeiro eu queria dizer que eu me senti muito honrado, né, com imensa satisfação de vir conversar, trocar com vocês, enfim, profissionais e que fazem um trabalho belíssimo. Obrigada. E que para mim é um orgulho, uma honra estar aqui para conversar com vocês. Bom, me formei em medicina na Fundação, depois eu fiz psiquiatria na Fundação Universitária Mário Martins e depois entrei na formação psicanalítica. Eu sou psicanalista de adulto, crianças e adolescentes, e sou o atual diretor da infância e adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Esse assunto, né, falar sobre criança, sobre a infância, é um assunto que nos toca muito, né, Manu? Sem dúvida. Nós temos filhos de 2 anos, de 5 dias de diferença, o Pedro do Rodrigo, e é algo que a gente sempre trouxe desde o início do podcast, né? O nosso segundo episódio foi com a Lúcia, que é a pediatra dos guris, que a gente conversou muito sobre a questão do desenvolvimento cerebral. Depois a gente passou com a Gypsy falando de como a mãe se sente, né? Então a gente foi passando ali por algumas etapas, mas a gente nunca falou sobre a criança, não de um ponto de vista mais físico, mais orgânico, o que acontece com o cérebro, né? A gente quer falar mais hoje, assim, contigo, o que acontece com a mente dessa criança. O que é importante, né, no início da vida, o que da infância, assim, o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso filho para ele ter uma infância saudável? Maravilhoso, e eu acho que esse talvez seja o melhor estímulo, né? Quando se tem criança em casa, se está pensando o tempo todo sobre isso, né? Eu também, enfim, sou pai, tenho 2 filhas, hoje ambas psicólogas, então esse tema da infância é encantador. E para começar, eu me lembrei de um professor, o Davi Epelbaum Zimmermann, um psicanalista, que para mim foi uma referência, e ele gostava de iniciar suas conversas, palestras ou artigos sempre com algo associado à etimologia, né? E eu queria, enfim, destacar aqui que a etimologia da palavra infância vem de infans, é oriunda do latim, que o infans é a negação, in, e fans vem do verbo fare, falar. Então, a infância vem da criança que não fala. A origem do termo seria sem fala, o infans. Então, eu acho que é até interessante começar por esse tema, né, já que vamos falar do desenvolvimento emocional ou mental, que a criança, o bebê, né, é um serzinho que ele não vem pronto, ele não vem com a mente pronta, né? Ele vem com uma tendência inata ao crescimento, né? Vem com características herdadas, constitucionais, e é formado, enfim, pelo ambiente uterino e do ponto de vista da mente, né? Do ponto de vista emocional e pelo ambiente, o entorno que o acolhe. E isso se dá como? Né? Estamos falando da formação ou da constituição da subjetividade, do eu, né? Nesse encontro, né? Principalmente da mãe, né? Mas da mãe e seu entorno, pai, família ou cuidador que está em contato, babá, que exerce determinadas funções, né? E essa função é um encontro
eu diria, vou usar a palavra intersubjetivo, entre uma subjetividade nascente da criança, a mente da criança, e uma subjetividade constituída e transformável, porque a mãe está se transformando o tempo todo, vocês mais do que ninguém. Se é coisa que muda a identidade de uma mãe, de um pai, é a vinda de um filho. Completamente. Né? E que nos inunda de um imenso prazer e momentos de desespero também. Né? São vários, são inúmeros todos os dias. E eu acho que talvez nessa história do desespero venha essa coisa, né? A gente tem aquela tendência de o que eu posso fazer de melhor para o meu filho e ao mesmo tempo aquela coisa de culpa. O que eu não posso fazer para o meu filho não ter um trauma na vida. Então, é muito complexo, né? Eu acho que a gente entra numa... A gente amadurece de uma forma e a gente vai enchendo a vida, assim, de um significado completamente diferente do que a gente tinha anteriormente, né? Eu queria conversar contigo um pouquinho sobre isso, né, Nazor? O que tu achas, assim, dessa parte de o que a gente precisaria ter para uma criança ter um desenvolvimento normal? Eu diria que ter, primeiro, uma disponibilidade afetiva, né? Já que, como eu estou falando, o bebê ele não vem formado, ele vem com uma pré-história, e uma pré-história dos pais, né? E que nesse encontro, né, eu diria que tanto a mãe quanto o pai é como se a nossa própria história inconsciente se reatualiza nisso, né? Então, nesse encontro, eu diria que a mãe conta com o bebê que ela foi, ou que quis ser, né? Ou que gostaria de ter sido, e nós, terapeutas também, né, que trabalhamos com crianças, com bebês, enfim, às vezes nos dando uma mão e às vezes nos atrapalhando. Mas eu diria que talvez o principal aí, né, e lembrando de um termo, né, que um psicanalista cunhou, da lei materna. Se fôssemos, digamos, nomear uma lei, um princípio fundamental da mãe, é o respeito ao ritmo próprio do bebê. É o respeito a esse serzinho que está vindo e uma adaptação, né? Porque é uma co-construção de um ritmo conjunto, né? Então, uma mãe disponível afetivamente implica o quê? Que ela também tenha um amparo, que ela possa ter também o pai ali dando sustentação, a família, a avó, algum parente, tia, eventualmente babá, para que, enfim, pego uma palavra do Vitor Guerra, que é um psicanalista já falecido, que ele diz que é preciso 3 para que 2 tenham a ilusão de ser 1. Ou seja, é bem bom isso. Porque essa função da mãe poder cumprir esse papel de usar toda a sua sensibilidade, a sua sintonia afetiva para captar as necessidades do bebê, ela também precisa de um amparo, né? Que dê a sustentação para a dupla aí. Então, o que é preciso ter? Eu diria, primeiro, tempo, disponibilidade e capacidade lúdica, maleabilidade, porque aí entra um tema que provavelmente nós vamos conversar hoje, né, que as crianças se desenvolvem brincando. E brincar aqui não estamos falando de brinquedos sofisticados, nada disso, né? Tudo pode se tornar um brinquedo para a criança. O brincar da criança não é estanque, né? Uma volta na quadra com a criança, ela observar uma formiga, um passarinho, um cachorro, uma folha,
né, que ela vai pegar, tudo isso se torna um brinquedo, mesmo em casa, tarefas. Talvez isso não é fácil nos tempos atuais, né, em que a gente é premido a essa correria do tempo, né, poder, em alguns momentos, se dar esse tempo para acompanhar o tempo da criança, que não é o tempo dos adultos, e menos ainda dos adultos da contemporaneidade, né? E como é incrível como o bebê sente a mãe, né? A maneira que a mãe segura o bebê, a maneira que fala com ele, a entonação da voz, se o corpo dela está tenso. O bebê, ele sente miudezas, assim, detalhes daquele contato do dia a dia, que eu não tinha essa dimensão, né, no início. Assim, eu fui me dando conta disso ao longo do tempo e, claro, conversando, estudando muito sobre isso, mas eu acho muito incrível, assim, como o bebê, ele não nasce pronto, mas ele já nasce cheio de habilidades, né, habilidades sociais, com a mãe, com os familiares. A saúde mental do filho, como o Nazur estava falando, ela depende diretamente da saúde mental da mãe, né? E do cuidador. Porque como uma mãe que está num momento... Enfim, é uma revolução na vida, né? A gente está num momento de revolução de vida, a gente nem sabe direito o que a gente está fazendo quando é a primeira vez, né? Uma mãe que ela não está saudável mentalmente, muitas vezes ela se fecha, ou às vezes ela não consegue dar o que aquela criança precisa, né? Então, eu acho que às vezes a gente pensa, eu vou ter que fazer a terapia na criança, eu vou ter que abordar a criança, mas às vezes a gente tem que abordar a criança, mas tem que abordar a família junto, né? O bebê, sim, ele vem com competências, né? O Trevarten dizia que o bebê, ele tem apetite por interação, né? Ele é buscador do vínculo, da interação. E tem uma linguagem, né? Mas que é uma linguagem que é corporal, que é gestual, ele vai se conformando ao corpo da mãe, e o bebê ele é um perito tonal no sentido de captar a tonalidade da prosódia, da voz materna, do ritmo, do movimento, dessa interação. Então, tudo isso vai se dando nesse encontro, né? E que realmente a mãe saudável nesse início é até ela se permitir abandonar um pouco, porque não é difícil parar com outras tarefas da vida, a profissão, se afastar por um tempo, né? Para poder estar disponível para a maior obra do ser humano, que é o desenvolvimento de uma criança, enfim, da mente de uma criança, acompanhar essa evolução, né? Aliás, é uma das coisas que o Winnicott, um pediatra inglês, né, que atendeu muitas crianças, muitas mães, e observava os bebês com as mães, ele dizia que o rosto da mãe é o primeiro espelho para a criança, é precursor do espelho. O que ele está querendo nos dizer com isso, né? Que o bebê está ali e a mãe está com ele, né? Para o bebê, a expressão da mãe, se é de contentamento, né? Se é de alegria, se é da fascinação, se é maravilhada com o que ela está vendo, o bebê se identifica com esse ser maravilhoso. E se a mãe, por um motivo ou outro, ou porque está doente, ou porque está num momento de um sofrimento maior, não é capaz, por motivos seja quais forem, né, externo, de se maravilhar, ou não responde à interação gestual do bebê, esse bebê vai ficando com um sentimento de distorção da sua própria imagem, porque é um espelho, né, que não reflete, digamos, a imagem do bebê. Então, o Winnicott dizia, olho, sou visto, logo existo. Então, posso me permitir olhar
e ver, ou seja, a constituição se dá com isso, com a aproximação de um respeito ao ritmo, a co-construção de um ritmo em comum e também toda essa fase de um espelhamento em que a mãe vai sintonizando, vai captando, né, as mensagens do seu bebê e que só uma mãe realmente ou alguém nessa função materna, né, capta, mas em geral é a mãe porque tem essa intimidade mais próxima. Eu fiquei pensando, te ouvindo, que no pré-natal a gente fica tão preocupada em comprar fralda, roupa, organizar o quarto e ler 500 mil livros, como o bebê, como pode dormir melhor, como fazer isso, como fazer aquilo. E no fim, a única coisa que a gente precisa realmente organizar é isso, é ter tempo para ficar com esse bebê, né? Muito mais do que aquela coisa tão material, né? Que às vezes a gente fica com a ilusão de eu tenho tudo para quando o bebê chegar. Mas, na verdade, o tudo é o teu tempo, é estar disponível, é estar ali. Acho que é uma tentativa da mãe ter algum controle sobre a situação. Eu vou fornecer tudo porque ela não está tendo controle sobre o corpo. Está numa transformação tremenda do seu corpo, né? Uma transformação da sua mente, do seu estado, né? Que isso é a saúde, as mães que conseguem entrar e se permitir isso, e realmente vai se dando essa sintonia que as mães perdem a noção do tempo, da hora, do espaço, às vezes até da sua própria higiene, de lavar o rosto, às vezes de escovar os dentes, porque o ser que necessita absolutamente dela precisa ser atendido e ela desenvolve essa sintonia, né, nesse período. Então, o que importa é entrar nesse tempo outro, nesse ritmo outro, que é o ritmo de um bebê, é um outro tempo, né? Essa correria do dia a dia que nós estamos o tempo todo. A minha terapeuta uma vez me disse uma coisa assim: Carol, quando o bebê chegar, vocês vão ser dois estranhos que vão se conhecer. Inicialmente, isso me causou uma estranheza gigante. Eu falei assim, mas como vai ser um estranho? É meu filho tá aqui na minha barriga, dentro de mim. Vou olhar para ele, vai ser a sintonia automática. Sim, meu filho. E depois eu entendi, né, esse recado dela, assim, e vai diretamente nisso que a gente está conversando, de o tempo que o bebê e a mãe precisam para criar essa sinergia, né, dos dois. Não sei se é o termo correto, mas enfim. É o termo correto. Essa sinergia, essa sintonia. E é interessante porque, sim, é um estranho. Aliás, uma das funções do bebê é provocar, digamos, um tumulto na vida dos pais, né? Uma comoção na vida dos pais. Por quê? Porque realmente é necessário haver toda essa modificação do menor ser da casa, mas do que ocupa mais espaço. Com certeza, a gente vai na casa, quem tem criança pequena e o bebê, ela está tomada. E se não tiver assim, é porque está com problemas tem coisa aí, errada. né? Verdade. Isso é o natural. Mas, sim, é um estranho. E, aliás, é uma das hipóteses, né, de uma primeira castração na criança, né, lá em torno dos 2 anos, quando ela começa a falar, ela ganha um mundo, o universo das palavras, da linguagem, né, quando tudo vai bem, né, após os 2 anos, mas, ao mesmo tempo, há uma certa perda, no sentido de que essa linguagem corporal é como se perdesse um pouco a força, né? Passa a funcionar mais a linguagem verbal. E é interessante, perder a gente não perde nunca, tanto que eu estou falando aqui com as mãos, a gente gesticula, né? Às vezes a gente fica pensando assim, a criança, enfim, teve um abandono, teve a morte, teve o falecimento de algum dos pais, bem pequenininho. Tem alguns períodos assim da infância que eles são mais
sensíveis para a questão mental a longo prazo, ou isso não modifica, isso é indiferente, por exemplo? Bom, não necessariamente uma situação dessas vai gerar uma patologia na criança, mas sim, pode ser um período traumático, por exemplo, né? A perda de um pai, né? Ou de um irmão, né? Ou de uma mãe. Isso gera um estado na própria mãe. Então, porque a mãe está sem aquele amparo, sem aquele apoio, uma parte da sua energia está para resolver esse luto. Bom, qual o período? Acredita-se que quanto mais precoce essa perda, mais efeitos vai ter. Por quê? Porque aí a gente chama um período arcaico. Existe o período arcaico e o período infantil. O arcaico seria anterior às palavras, anterior à verbalização, anterior à criança ser capaz de compreender o conteúdo e de verbalizar isso. Então, e como o cérebro também, bom, aí vocês podem me corrigir e explicar, ele está em formação, está sendo esculpido, digamos, é uma vivência que houve, mas que não é lembrada. Mas o fato de não ser lembrada não quer dizer que não existiu, pelo contrário. Tem um efeito traumático porque tem um efeito de estar sempre presente. Não quer dizer que essa pessoa não vai desenvolver a sua vida, não vai ter sucesso, não vai ser um bom profissional, enfim, mas tem esse efeito. Né? E que, por vezes, se leva muito tempo numa terapia ou numa análise, quando essa pessoa, por um motivo ou outro, chega, para chegar nisso que, claro, porque é algo que não é acessável pela verbalização. Pelo sentimento. É pelo sentimento. Que é mais difícil. Exatamente. E é até difícil de descrever, né? Se nunca teve, imagina, como é que tu vai descrever um... E o contrário também, né? Um bebê que nasce num ambiente de carinho, de amor, de acolhimento, ele vai ter um ambiente adequado para desenvolver as suas habilidades, as suas qualidades ao longo da vida. Com certeza. A nutrição, ela vem não apenas pelos componentes nutritivos biológicos, químicos, pela qualidade do alimento, né? Tem essa nutrição que vem do ambiente, assim como na amamentação, a gente sabe que não é só a qualidade bioquímica, nutricional do leite, e sim o que ele é nutrido por toda essa situação do apego. Então, sem dúvida, um ambiente estimulante, um ambiente com vitalidade, né? Permite que a criança se desenvolva cognitivamente e afetivamente, eu diria, o mais próximo do seu potencial herdado. Sim. E é isso que a gente espera no desenvolvimento da criança. Uma criança que é um bebê visto, acolhido, sentido, traduzido, né? Em que tem um ambiente alegre, um ambiente com narrativa, eu diria que é um ser que mais cedo tem um sentimento de existir e ser real. Ser real no sentido de ser enxergado e visto pelo que de fato ele é. Existe uma síndrome, que é a síndrome de Cotard, né, que é o nome de um médico, e são algumas pessoas, adultos, que dizem: eu estou morto, eu não existo, né? Eu não me enxergo num espelho. Provavelmente, né, uma das hipóteses é que num período muito arcaico teve falhas sérias nesse período de um espelhamento, né, de ser visto, porque isso nos constitui, né? A gente precisa desse espelho. Aliás, até adultos, né?
o quanto a gente precisa se sentir reconhecido, sem dúvida, visto sem no dúvida. ambiente de trabalho, familiar, ou para sair de casa, né? Vocês imaginam, vocês ou eu, sem ter se olhado no espelho antes de sentar aqui? Não, porque o espelho nos traz algo, né? Então, a criança que é espelhada, que teve essa função reflexiva, ela já sai com algo maravilhoso, ela sai capaz de ter uma vida criativa e sentir-se real. E ser criativo não significa necessariamente ser um artista, não é? Mas ser criativo no seu dia a dia, na sua forma de viver, né? Em como soluciona alguns problemas da sua vida, que todos temos, e mais, né? A mãe, o Winnicott dizia, a mãe suficientemente boa. Não é a mãe que nunca frustra, essa não é a suficientemente boa. A mãe perfeita não é o melhor nesse caso. E sim aquela que as frustrações não são tão frequentes e nem tão intensas, que é capaz de se adaptar e o bebê ter esse período de ilusão, né? De ilusão do quê? Do ponto de vista do bebê, eu tenho uma necessidade, eu estou com cólica, né? Eu estou com frio, vem a mãe, atende, esquenta ali um pouquinho, dá um remédio e narra, fulano está com cólica, é chato isso, mas vai passar daqui a um tempo. As mães, é interessante se observarem as mães, isso a gente vê nas observações de bebê, as mães vão narrando todas as ações delas com o bebê. É verdade. É verdade, a E gente vai narrando. isto é constitutivo. Esse banho de palavras faz com que a linguagem se desenvolva melhor. Por isso que uma mãe deprimida ou menos falante, é possível que esse bebê realmente tenha mais dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Eu estava pensando, né? Ele estava falando e eu me lembrei, porque existem alguns estudos bem primitivos, assim, com animais que eles fazem, por exemplo, desse ambiente estimulante. Então, eles fazem os animais, alguns com traumas precoces, pós-nascimento, tiram a mãe, e aí eles colocam em locais estimulantes ou não estimulantes. E mesmo o animal com algum trauma, no ambiente estimulante ele recupera. Então, isso é muito, muito legal. Assim, claro, são estudos com animais, é que nem a teoria do apego que a gente estava conversando um pouco antes. Eles fizeram com animais, pegaram um macaco e colocaram um macaco com o alimento, né, com o leite, ou o macaco com um bichinho. E o macaco preferiu o bichinho e, inclusive, se aconchegou no bichinho. Então, tu vê que vai ao encontro do que a gente está falando. A gente precisa do nutriente, a gente precisa do mamar, a gente precisa da alimentação adequada, etc. Tarará, mas a gente precisa disso, de ter o momento ali de apoio da mãe, de reconhecimento da mãe, do tempo da mãe, né? Então, é muito legal, Esse né? alimento para a alma. É o alimento para a alma, é isso aí, mesmo. é o alimento para a alma. Resumindo isso. Resumindo, Muito é o bom. alimento para a alma. E a gente citou, né, a teoria do apego. Nazor, será que tu poderia explicar para a gente, assim, de uma forma bem simples, do que se trata? Bom, de uma maneira geral, né, a teoria do apego foi desenvolvida por Bowlby, que era um psiquiatra e um psicoterapeuta inglês, que ele observou em outros animais, né, o quanto o filhote necessita ali da sinalização e da proximidade com a mãe. A gente vê isso até nos pintinhos. Né? Quem vê, eu sou do interior, me acostumei das galinhas com os pintos, o quanto a galinha vai regulando a distância do pinto através do pio. E às vezes eles se atrasam mais e às vezes eles se aproximam, ou ela espera, né? Ou eles avançam, ou ela vai regulando isso, né? Com a sua ninhada.
Então, a teoria do apego é no sentido da criança, né, desenvolver um conforto melhor com a figura que traz mais confiança, mais segurança, né? E que a criança se tranquiliza com isso, seria um apego seguro. Ela é capaz de explorar o universo, o mundo, mas daqui a pouco ela precisa saber se o pai e a mãe estão olhando, né? E retorna. Tem uma brincadeira, né, que não é bem do tempo de vocês, é do meu tempo para diante, que a gente chamava do ferrolho, né? Que o ferrolho seria um local que se escolhia, uma parede ou um móvel, que ali tu não podia ser pego. Então se distribuía as crianças entre as que iam pegar. A gente chamava de teto. Eu chamava de teto, pelo menos. O ferrolho era o teto. Eu tô tentando descobrir qual era o meu nome, vamos lá. São os que pegam e os que estão fugindo, os que são pegados. E no ferrolho, tu toca ali, não pode tu tá pegar. Seguro. Tu tá seguro. Uhum. Gente, era o pega-pega. Sim, não, então era só que com o lugar salvo. Tá. O lugar salvo. Tá. E o que isso nos diz? É uma metáfora que eu acho que serve até para a vida adulta, das crianças, adolescentes, que a gente vê que tem pessoas, e na brincadeira de crianças, né, tem aquelas que vão longe do ferrolho. E essas, quando querem voltar, elas são pegas e se frustram. E tem aquelas mais ansiosas, né, que não conseguem sair do ferrolho, que ficam quase do lado. O que ocorre? O ideal é que tu tenha uma distância capaz de sair do ferrolho, se divertir, mas poder voltar para o ferrolho, que é o apego seguro. Então, o que a gente vê que tanto aqueles que vão longe e tentam voltar e são sempre pegos, se frustram. Entende? Porque são sempre pegos. E aqueles que não saem do ferrolho quase que não brincam, porque estão mais ansiosos, estão mais grudados até na mãe, eventualmente, por, enfim, ter desenvolvido um apego não tão seguro, né? E que tem a ver com um tipo de relação, eu estou colocando de maneira bem simples, né? Que seria, digamos, a mãe como um objeto, um outro sujeito não tão previsível, que não desenvolve um sentimento de confiança nos seus estados emocionais ou na sua presença. Então, que a criança, às vezes, não sabe o que ela vai encontrar. Sim, não sabe. A previsibilidade é importante, mas, né? Certamente, isso também é da idade. Né? Tem cada idade que isso vai se desenvolvendo mais. Mas, então, o que eu estava falando, e essas crianças que não saem do ferrolho, o que ocorre? Às vezes, o outro grupo de crianças se irrita e diz, não vale mais o ferrolho, e são pegos mesmo no ferrolho. Então, o que a gente vê? Não sair do ferrolho, né, e não viver a vida, a gente deixa de conquistar coisas. Teve um estudo que o Bowlby fez com os astronautas, né? Foi relacionado ao Apollo 13, né? Que foi a nave que teve aquela avaria e que eles tiveram que consertar a nave com a Mãe Terra, digamos assim, se comunicando e orientando o que eles deveriam fazer para consertar. Esses astronautas corriam risco de não voltar. Então, o que ocorreu? Eles precisavam confiar na Mãe Terra, na comunicação, que às vezes se perdia a comunicação, às vezes se estabelecia, e ficarem seguros o suficiente que iriam ser de alguma forma resgatar. Então, eles conseguiram, né, não se desesperar, e se estudou a família de alguns deles. E a origem deles, em geral, eram famílias pequenas ou de uma comunidade que tinha muitos vínculos, muita interação, e que um sentimento básico de confiança interna é muito grande. E isso se dá pelos vínculos.
Então, adorei. As mães que investem nisso, os pais, não têm melhor prevenção da saúde mental dos do filhos que isso. Não, e eu tava pensando, né, dessa questão da mãe ser suficientemente boa, né? Porque às vezes a gente fica nessa história da culpa materna de que eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, eu deveria colocar... Eu me pego muito, né? O Rodrigo tem 2 anos, então às vezes eu tô ali... Ai, será que eu não deveria colocar o guri numa escolinha de futebol? Ele não tá fazendo nada. Daí sabe, a gente vai nisso, numa teoria assim de que eu poderia estar sendo melhor. Claro, né? Um pouco ansiedade minha também, mas eu acho que é importante a gente dar essa informação também. A mãe, ela não precisa ser perfeita. A gente fica culpando, é tudo culpa da mãe. Não precisa e nem deve. Porque a mãe perfeita não é a melhor mãe. Não é a melhor mãe. Não é nem real, né? Não é nem real. E o erro da mãe, ou pequenas falhas, transmite para a criança de que é possível falhar e, mesmo assim, ser gostada. Porque uma mãe excessivamente preocupada com perfeição também pode estar transmitindo para um modelo para o filho de que ele precisa ser perfeito, que ele não pode errar. Então é bom, aliás, eu costumo dizer para os pais que me procuram, porque o sentimento de culpa está presente praticamente na maioria das mães da contemporaneidade, primeiro, que nos exige que nós somos atravessados por um ritmo temporal e por exigências. Eu costumo dizer, olha, eu não tenho garantia nenhuma que eu me sairia melhor do que vocês na situação que vocês estão me descrevendo. E que é muito mais fácil ser terapeuta, ser psiquiatra, ser psicanalista, do que ser pai e mãe. Então, o que nós podemos fazer assim é olhar juntos para o que tu está nos descrevendo. Então, o que ocorre? A mãe precisa falhar, mas o que a gente diz é assim, ela falha à medida que o ego da criança, ou que a constituição subjetiva da criança, já vai podendo tolerar essas falhas, essas frustrações, né? O esperar um pouco mais, porque a criança, para desenvolver o pensamento, a imaginação, né? Todo um processo simbólico, ele precisa ter esse tempo, né? A criança precisa de um tempo para ser e desejar. Se o atendimento é instantâneo, é imediato, corremos o risco de perder a capacidade de desejar, né? E de ser. Então, quando tu diz, eu acho que é importante as crianças, sim, não serem assoberbadas de tarefas, né? Que eu acho que eu vejo que é uma das questões que às vezes os pais querem, precisam, e todos já fizeram isso, eu já fiz isso também. A gente entra no mas a gente vai pensando e vai vendo, né? Claro. Como é que se dá um equilíbrio a isso, né? Mas eu acho muito mais risco quando se assoberba demais de tarefa, sem dar esse espaço da criança explorar, ter esse tempo, ter esse brincar mais livre, né? Mas que o brincar livre não quer dizer que o pai, a mãe ou quem está ali não introduz a brincadeira, porque tudo é um brincar, né? Se houver a capacidade lúdica, a maleabilidade lúdica. Então, se vai entrar agora no futebol ou daqui a pouco, é da família avaliar se é o melhor momento para esta família. Não tem uma regra absoluta, né? Tem campeões, o Gustavo Kirten, ele começou a jogar tênis com 7, 8 anos e foi número 1 do mundo, né? Tem pais que estão com 4 anos lá colocando, até pode ser que funcione,
né? Mas não é necessário. Então, eu acho que isso é um fator assim de que tem uma pressão realmente dos pais. Eu acho que até do consumo, da divulgação, como se as crianças tivessem que ter uma agenda imensa. Que a gente fala muito do estímulo, e acho, até fiquei pensando, te escutando, eu acho que a gente também várias vezes fala isso, né, Manu? Né? Que tem que estimular, mas o estimular não necessariamente é uma atividade extracurricular, vou colocar assim. Acho que o estímulo também está no dia a dia, tu está fazendo a comida, a criança está ali do teu lado na cozinha, tu está vivendo, né? Vivendo o teu cotidiano, vivendo o teu dia a dia, e o teu filho está ali do teu lado contigo. Ele está sendo estimulado neste momento, né? A companhia do dia a dia. Tem uma coisa de mercado também, né? Porque se tu vai na escolinha, por exemplo, vai ter assim, vai ter fazer a natação, vou fazer a escolinha de futebol, vou fazer aula de inglês, vou fazer robótica, vou fazer. Então, e daí tu começa a entrar naquele assim, mas tá todo mundo fazendo, não vai fazer, né? E aí a gente se cobra. Mas é isso, eu vejo, por exemplo, o Rodrigo, né? Os brinquedos dele hoje, por exemplo. Tem os brinquedos dele, daí chegou uma caixa com um negócio que eu tinha comprado e tal. Aí tinha aqueles plástico bolha. O que ele fez? Ele passou, eu acho, quase 1 hora brincando de entrar dentro da caixa. Aí esmagava o plástico bolha com o pé e com o bumbum, né? E aí ficava... E aí eu mexia assim, né? A caixa, e ele brincava e ria, não sei o quê. R$0, né? Não gastei absolutamente nada com aquilo. Então, às vezes a gente perde esses momentos que talvez não é um brinquedo, não que é... idade tá o Rodrigo? Tem 2 anos, os dois têm 2, né? É maravilhoso, porque essa brincadeira está cumprindo funções, né? O que é? É uma caixa ali, é uma idade que a criança ainda está construindo o sentido de uma casa interna, digamos, de um continente que ela vai poder depois colocar conteúdo. Então, as crianças, através do brincar, elas primeiro precisam construir o local, o continente, para poder botar o conteúdo dentro. Essas brincadeiras de entrar em armário, entrar em caixa, abrir e fechar a porta, esvaziar, se encontram algo, elas botam tudo para fora e depois para dentro, são exatamente brincadeiras que a criança está construindo esse conceito para ela, de dentro, fora, de um conteúdo. Então, é bem isso. É um brincar que não é um brincar estruturado como na escolinha tal. Tudo bem, pode entrar em algumas, mas não colocar a criança com excesso. Mas eu acho que os pais, aí entra uma necessidade interna de poder dar para os filhos tudo aquilo que nós não tivemos. E isso é muito interessante. Eu vou também revelar uma situação familiar, né? Nós estávamos vendo vídeos das nossas filhas e estavam vendo ali com a minha filha mais velha, ela ali começando a gatinhar, bem raramente, e daqui a pouco eu mostrando um brinquedo, eu mostrando outro e coisa, e ela disse, vocês estão me deixando tonta. Muito bom. De estímulo ali. Tipo assim, pelo amor de Deus. E nós falamos, olha isso, olha aquilo, e ela achou um papel amassado no chão e ela estava intrigada com aquele papel amassado no chão. E não era a dezenas de bichinhos que ela tinha ali no quarto. Então, isso serve, sim, depois a gente vai se dando conta, né? Às vezes mais cedo, né? Às vezes vai se dando conta depois, mas é importante saber que isso não vai criar um trauma. A criança que é acelerada por esse ritmo, ela pode se tornar mais distraída, ela pode ter um sentimento de inconsistência, ela pode ter uma sensação de despossuída de si, porque ela não está construindo esse espaço, assim como pouca oferta também pode deixar a criança mais empobrecida, pode deixar um sentimento de um vazio,
né? Então, agora, bom, atingir esse equilíbrio, esse é o grande desafio que a gente está buscando sempre, Sim. a vida toda. Mas essa do brinquedo educativo eu já caí muito também. Eu faço a minha meia-culpa aqui. Porque o Pedro nasceu, eu falei, nós vamos estimular e tem coisas assim que vão fazer bem pro cérebro dele. Nossa, o que estava escrito assim que ele ia ficar mais inteligente, eu estava comprando, sabe? Tá tudo lá, gente, tudo parado lá. Tudo parado, nunca mais, Porque né? ele gosta mesmo agora de se esconder, brincar de esconder achou e de pegar. Isso. Eu tive uma situação, agora falando também pessoalmente, eu tava sem dormir, sei lá quantos dias, o Rodrigo tava doente, né? E aí, fase do Terrible 2, né? Eu tava assim, manha pra cá, manha pra lá, manha. Daí na 25ª eu olhei pra ele assim e falei, chega! Aumentei o tom de voz. Chega! Deu! Não quero mais saber. Bom, pronto, né? Fiquei uma semana. Meu Deus. Traumatizei a criança, já começa a pagar Traumatizei terapia. a criança, é agora, o que eu fiz, que absurdo, não sei o que, passei remoendo, né? Aí no outro dia, eu já tinha remoído a noite inteira, sem dormir, né? Pensando, ai meu Deus, eu fiz um trauma absurdo no neném. Aí no outro dia eu cheguei, tava indo pra escolinha com ele, falei, filho, olha só, a mamãe aumentou o tom de voz contigo ontem, eu perdi minha paciência. Tu estava implicando com tal coisa, a mamãe tinha falado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Me desculpa, a mamãe perdeu a paciência. Mas tu também tem que me ajudar e tarará, tarará. Ele ficou escutando, assim, ó, ele escutou. Tudo, e ele ficou ali, eu olhei pra ele, eu pensei assim, pronto, ele entendeu tudo que eu falei. E eu aqui me remoendo. Mas eles entendem todas as vezes, assim, que o Pedro tá mais agitado, ou que eu tenho que fazer alguma coisa, assim... De uns tempos pra cá, eu vou sair pra trabalhar, ele dá uma choradinha. Aí eu falo, filho, a mamãe vai lá ver o titio Dodói, vai trabalhar, depois a mamãe vai voltar e a gente vai estar junto de novo. Aí ele olha assim, titio Gogói, trabalhar. E para de chorar, e fica bem, sai do meu colo. Assim, todas as vezes que eu converso com ele, na minha cabeça, ele entende tudo. Sabe? Entende tudo. O meu entendimento da situação é esse, assim. Eu tenho que melhorar nessa saída de casa também. E eu diria que isso é o mais importante. Eu até acho que o Teu Chega fez bem para ele, porque o Teu Chega foi um chamamento à realidade. E a criança, às vezes, ela está numa idade que ainda ela funciona no mundo mágico, né? Ainda tem momentos... Bom, aquilo que eu digo, né? Uma criança de 2 anos tem dentro de si um bebê de 1, bebê de 6 meses, um bebê de 3 meses e até um recém-nascido, às vezes. E ele está funcionando em níveis diferentes, né? Em alguns momentos. E se tu não diz chega, a criança vai ficando cada vez mais ansiosa, porque não tem um adulto capaz de dar esse quadro de referência contra as quais as crianças podem crescer. Então, quando um adulto faz isso, e ele conseguiu perceber a realidade da mãe, no tom de voz, isso vai auxiliar depois, provavelmente, até em outras situações, por exemplo, numa sala de aula ou num grupo, né? Quando alguém disser, deu, basta. Entende? Então, eu acho que foi até terapêutico para ele o Teu Chega, mais ainda quando tu explicou. Tu disse um não e depois, num outro tom de voz, pôde dizer o porquê e ele entendeu. Porque, bom, está aí toda a função que vocês disseram, do poder narrar, do poder explicar, e a criança, assim, vai desenvolvendo essa questão dos limites, porque no início é um grande sim, né? As mães dão não para toda a realidade e um sim para a criança que está ali. Diz não para a sua vida e um sim. Bom, mas aos poucos tem que começar se introduzindo os nãos. E depois
e isso vai quase junto, os nãos e os porquês. Tem um vídeo, não sei se é Porta dos Fundos, não lembro. Mas assim, millennials com crianças nos dias de hoje. E eu dei risada porque eu super me identifiquei. Tá a criança fazendo birra no supermercado. Aí o millennial, né, deita lá do lado dela e diz: filho, mamãe sabe, a gente quer, eu entendo, valide o seu sentimento, eu tô validando, filho. Claro, eles estão fazendo uma coisa assim hiper exagerada, né? Mas no fundo é isso que a gente está conversando, né? Que a gente está conversando, a gente está validando mesmo o que ele sente, a raiva, a vontade, enfim, todos os outros sentimentos. Achei muito bom. Sim. Vamos ver se a gente acha para colocar. Uma vez se fez uma pesquisa na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, o Núcleo da Infância e Adolescência, e que se chegou à conclusão, né, com uma recomendação assim, bem para pais, né, tinham duas recomendações, que eram o seguinte, na verdade, três. Se possível, nem todas as famílias conseguem uma refeição em família por dia, porque esse espaço, né, do compartilhar a mesa, né, que é descrito universalmente até nas religiões, na Santa Ceia, seja qual religião for, tem esse papel, né, do momento de compartilhar, sem televisão, sem telas, né, uma historinha antes de dormir, né, pelo menos. E pode ser a história, um livrinho lido, pode ser a história inventada, pode ser uma história criada, né, que vai ficando essa lembrança dessas vivências. Assim se formam leitores, né? E a música, né, que a música é introduzida desde o início. Né? A primeira música, eu acho que isso começa intraútero, né? A criança ouvindo os barulhos, dos ruídos, né, do corpo da mãe, as vozes que vêm de fora o tempo todo. E tem crianças que até meio, às vezes, se ninam cantando, né? O Rodrigo, ele vai... ele vai ninando assim, ele vai... e vai. Mas eu tenho, por exemplo, música, eu acho super divertido, né? Porque daí tu coloca qualquer música. O Pedro também é assim, né? Eles dançam ele assim, dança e canta. Animado. Então, é uma coisa, eu acho que também, eu fico pensando, né? A gente, como adulto, a gente lembra das músicas que as mães cantavam pra gente ninar. A gente lembra do momento da música, em qual lugar que eu tava, o cheiro que eu tava sentindo. Então, isso é uma memória afetiva, né? Eu acho fantástico. Sim, tem uma música, o Caetano fez uma música para o neto, Benjamin, o Alto Acalanto de Benjamin. É muito bonito o Caetano, com a sensibilidade dele, observou isso, que o neto, um ser que a si mesmo se nina, diz ele, o que mesmo que isso me ensina. Né? E aí aparece o que a gente fala, né, da transformação que os filhos trazem, o avô aprendendo com o neto, né, e dando espaço para o neto ensinar coisas, né? E o Caetano diz, eu nunca tinha visto nada assim. E eu me pergunto, será? Eu diria que ele provavelmente viveu isso, mas numa etapa que a memória verbalizada não acessa, mas essa experiência está lá dentro, na toa toda a musicalidade da família, né? Sabe que a primeira música que o Pedro cantou foi Toda Menina Baiana? Tem a partezinha do aí ele olhava, a gente coloca a música na TV, assim, então ele olhava para a TV e dizia, e fazia ele tinha meses, não tinha nem um ano, e ele apontava e fazia e aí colocava a música e depois ele começou a se embalar, tudo, e agora ele canta. Ele é o nosso grilo falante, ele canta. Pequeno tagarela. Uma vez também se fez uma pesquisa que era para avaliar os medos, né, e os anseios, né, e as expectativas. Foi feito com crianças e adolescentes, né,
lá na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eram 3 perguntas simples para as crianças, que era assim: o que mais me deixa feliz é... E isso vale para os pais. Se a criança não sabia escrever, né, o adulto que estava ali escrevia a resposta da criança. Ou a criança podia fazer um desenho também, né? Bom, mas no levantamento dos dados, né, de crianças, algumas já escreviam, eram crianças até 9 anos, né, mas foi feito com crianças de escolas privadas e públicas, né, algumas entrevistas. Então, o que mais me deixa feliz é, olha, eu não saberia descrever aqui exatamente o percentual, mas muito alto, em torno de 90% quando estou com meus familiares. Ai, meu Deus do céu, que quando estou com meu pai e minha mãe. Os maiores, um pouco, quando estou em festa em família. Que legal. Né? Meus maiores medos são que meu pai e minha mãe morram. Né? O que eu estou trazendo com isso? É ressaltar o que nós viemos falando, a importância do vínculo. Né? Mais do que o material, é os vínculos. Então, nós próprios imaginávamos que ia vir muito em termos do consumo, aquele brinquedo que eu quero, e não. O consumo começa a aparecer, né? Hoje eu creio que isso já mais cedo, porque com as telas crianças estão tendo mais acesso, isso chega mais, se provoca mais essa demanda. Mas naquela época já eram nos pré-adolescentes, que aí era o que mais me deixa feliz quando eu vou ao shopping, né? Quando eu encontro meus amigos, porque aí já é o grupo, né? E o que eu quero para a minha vida futura, eu não me lembro, mas eram fatores associados ao crescimento. Né? Alguns ser como minha mãe, ser como meu pai, né? Algo do tipo. Então, tudo isso, né? Já que estamos entrando aí no mês do Dia das Crianças, né? Que os pais possam refletir e pensar que o que eles mais podem oferecer para os seus filhos é o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua capacidade lúdica, sair um pouco desse tempo do adulto e da correria dos adultos. E que o programa pode ser um programa muito simples e principalmente se tiver natureza envolvida, as crianças adoram. Qualquer coisa de natureza, uma trilha onde eles vão ver bichos, né? Isso produz um efeito muito maior que aquele brinquedo que provoca um monte de estímulo, mas é um brincar que não modula, né? Que não modula o estado afetivo, né? É diferente de um olhar de um adulto que está tendo prazer em estar ali. Vamos para a Neuroteca, então? Vamos, bora. De livros, vou começar com livros. De uma forma geral, assim, eu não sou muito fã desses livros muito manuais, sabe? Roteirizados, assim, faça isso, faça aquilo. Mas teve um livro que eu gostei bastante, que eu acho que é um livro que te faz pensar, assim, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Não sei se você já viu, Manu. Uhum. Eu li recentemente, inclusive. Não sei se você conhece ele também, Nazur, mas é um livro escrito por psicanalistas, então já tem uma pegada, assim, mais, né, para... Não como manual, mas mais como fazer uma reflexão. Eu gostei bastante, então acho que desses, assim, de infância foi o que eu mais gostei. E pensando em filmes eu separei vários. Mas a gente pode começar com Divertidamente, que é um filme clássico já para falar das emoções, né? Mas é maravilhoso, não teria como não citar hoje no episódio. E eu separei também o Capitão Fantástico, que é um filme com o Viggo Mortensen, que foi inclusive até indicado ao papel, que é um pai que cria os seus muitos filhos sozinho, acho que são 7, 8, enfim.
mas num estilo de criação assim completamente distante do mundo civilizado, vamos dizer assim. Ele cria no meio da floresta e assim, de um lado tem toda uma questão que ele faz as crianças pensarem, refletirem, responderem, assim, não aceitarem respostas prontas. E, por outro, tem uma coisa até mais rígida, assim, que a criança tinha que saber caçar, correr. Assim, uma coisa bem na natureza selvagem, sabe? Sem poder, sem ter muitas facilidades. E, claro, que chega um momento que ele se depara com algumas situações, que não vou contar, porque senão vou contar um spoiler, mas algumas situações que fazem refletir, né? Eu achei interessante trazer esse filme porque, de um lado, veio algo extremamente intelectualizado, de outro lado, algo super rígido, assim, da força física e tal, mostrando, acho que levanta a questão, né? Que nenhum ponto extremo... Sim, é um meio termo. É um meio termo. E é um filme lindo. O final, assim, nossa, pra chorar no fim. É lindo. Eu lembrei, vamos ver se vocês lembram. Na nossa época, tinha um filme que eu acho que era com Arnold Schwarzenegger, que era que ele se vestia, que ele ia comprar, pegar o menino queria um boneco. Ah, sim, acho que é Meu Herói de Brinquedo. Meu Herói de Brinquedo. E é muito legal, é um filme, assim, bem antigo, mas é bonito, é só porque eu lembrei desse filme. E eu me lembro que eu, inclusive, chorei no filme. Não sei se vocês viram O Juiz, The Judge. Não vi. Bah, se vocês não viram, assim, é um filme pra ver. Ele é um pouco lento, assim, no início, mas é a relação muito conturbada de um pai com um filho. Então, eles quebram, assim, o vínculo e o filho se torna... O pai era um juiz e o filho é um advogado. Sai da cidade natal do pai e ele volta porque o pai é acusado de um assassinato. E nisso ele vai descobrindo que o pai tá doente. Então, assim, ó, a relação do pai e do filho, do quanto aqueles conflitos modificaram a vida dele. Enfim, é de arrepiar. É lindíssimo filme. Lindíssimo filme, vale muito a pena ver. Esses que eu lembrei. Daí eu dei uma deprimida no final. Não, mas ele ficou triste. Pessoal, desculpa, foi sem querer. Ficou aquele clima, assim, perdão. Bom, eu me lembrei do Up, né? Altas Aventuras, que tem toda essa situação da casa, a representação simbólica disso e toda a vivência que se passa em torno disso. Eu lembrei também de um documentário que é Território do Brincar. Eu não sei se vocês... Não, que legal. Eu tenho a impressão que está na Netflix, mas é muito interessante porque ele demonstra exatamente isso que nós falamos, que o brincar é algo que... É o que eu costumo dizer, não adianta a gente pensar no brinquedo se não tiver quem brinque com o brinquedo, né? Que é mais importante o desenvolver a capacidade de brincar. Sem dúvida. E ali mostra as crianças dos níveis, desde os mais carentes ao mais evoluído, o tipo de brinquedo e o quanto esse brinquedo feito, quer dizer, construir um brinquedo já é um brincar. Né? Então, esse documentário é bastante interessante. Um é de um colega, foi meu colega de faculdade e de psiquiatria, o Celso Gutfreund, que é um analista, né, da infância e adolescência, e que ele escreveu Narrar, Ser Pai e Ser Mãe. Então, que ele fala todo esse aspecto, né, de que nos tornamos pais com toda essa bagagem que a gente vive e toda a importância, né, dos pais contarem histórias, narrarem, contarem as suas histórias, né, revisitarem a sua história para que os filhos possam receber isso, né? Um outro livro dele também, A Nova Infância em Análise, né? O Celso é um poeta, então ele tem a capacidade de escrever essas situações fantásticas e não é só uma homenagem a um amigo, mas sim pela habilidade dele em contar.
os 2 livros que aqui me ocorreram agora. Muito obrigada, Nazur, por foi ter excelente, vindo. Nazur. Eu acho que agora a gente vai inventar a série, talvez a gente possa até convidar outros colegas para vir junto, quem sabe? A gente pode fazer um grande debate. Legal. Não, muito legal. Vai ser muito legal. Obrigada, adoramos. Eu agradeço muito a vocês também a oportunidade de ter essa troca rica, né? E o quanto mães que estão vivendo isso realmente enriquece muito a conversa. Então, muito obrigado.